Olá, livro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18 diz: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a outros deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Maravilhosa é a palavra de Deus. Essas palavras, elas foram ditas com muita convicção por três jovens: Ananias, Misael e Azarias, conhecidos na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego. Jovens amigos do profeta Daniel, os quais, por conselho do profeta Daniel, o rei os colocou responsáveis pelos negócios da Babilônia. E assim, nesta ocasião, por conta de um decreto baixado pelo rei, para que toda a nação se prostrasse diante de uma imagem de ouro feita pelo rei, numa cerimônia onde estavam todas as autoridades da nação, todas as autoridades da Babilônia, seus oficiais, tesoureiros, enfim, ao som dos instrumentos devidos, o texto sagrado diz que Ananias, Misael e Azarias se recusaram a prostrar-se diante daquela imagem e a adorá-la, porque eles tinham em seu coração a disposição de tão somente adorar ao Deus único e verdadeiro, o grande Eu Sou, o nosso Deus. E assim eles o fizeram. Eles não negociaram o seu culto, não negociaram a sua fé e levaram esta postura firme até as últimas consequências. Correram risco de morte, sim, porque a não obediência ao tal decreto baixado pelo rei os levou a serem amarrados e jogados numa fornalha de fogo acesa, 7 vezes mais do que o normal, para a ocasião, e assim foram lançados eles. O texto sagrado diz que aqueles que os lançaram, eles mesmos foram mortos por causa das chamas da fornalha. Eles foram atingidos pelo fogo, mas os 3 jovens que dentro da fornalha estavam, eles não sofreram nenhum dano. E, segundo o relato bíblico, o próprio rei Nabucodonosor viu e testemunhou que havia um 4º homem com aqueles 3 homens. E este tinha vestes resplandecentes. Era o próprio Deus que estava com eles na fornalha, honrando a postura daqueles jovens de fé, de honra, de confiança, de tributo, de culto ao Deus único e verdadeiro. Sim, às vezes nós somos tentados a pensar que os textos sagrados são cheios de alegorias e fantasias e coisas inventadas e situações inventadas. Mas esta palavra, ela está escrita, relatada, porque ela foi inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou homens a escrevê-la e nos deixá-la para o nosso aprendizado, para alimentar a nossa fé. E diante disso, eu te pergunto, que postura você tem quando a sua confiança, a sua fé em Deus, o seu culto a Deus está ameaçado? Você negocia o seu culto a Deus? Aqueles 3 jovens, eles não negociaram o culto a Deus. Eles estavam decididos, dispostos, que eles não iriam, de forma alguma, adorar a outros deuses, prestar reverência e culto a nada mais senão o nosso Deus. E você? Você, diante das pressões, você cede ao adultério? Você cede às pequenas
falcatruas financeiras, aos negócios ilícitos? Você cede à pornografia? Quais são os deuses os quais você tem adorado? Você tem deixado a fé no Senhor e trocado para adorar estes outros deuses do nosso mundo, esses outros deuses do mundo atual, que são oferecidos dia após dia. Pense sobre estas coisas, reflita sobre estas palavras, pense se você não está com o coração disposto a não negociar a sua fé, a não negociar o seu culto a um único Deus verdadeiro. Pense sobre isso, reflita sobre estas palavras e Deus te abençoe.